Você não depende mais de nada nem de ninguém para resolver os seus problemas ou para responder às suas perguntas. Vamos lá para a nossa exposição, então. Como sair da matrix de controle? É claro, como eu disse ali no começo da live, não precisa pegar um papel e uma caneta, né? A gente sair da matrix de controle aqui, encarnados, em vida, né? A gente precisa começar esse processo. E todos vocês, imagino, que estão assistindo a gente aqui, já começaram dentro desse processo, né? Tem uma fórmula, que é conhecimento e prática. Ah, não acredito, mas que novidade, Elian, não sabia disso. Mas a gente vai destrinchar essas duas afirmações, certo? Conhecimento e prática. Conhecimento, na verdade, eu diria sabedoria, né? A sabedoria que é a informação mais a aplicação daquela informação. E informação a gente consegue de diversas fontes. É como a gente já disse aqui em alguns outros vídeos do canal, ninguém precisa comprar livros para despertar. Ninguém precisa comprar cursos para despertar. Ninguém precisa comprar nada para despertar. O despertar da consciência é gratuito. Olha que maravilha. Ele é gratuito. A informação é gratuita, porque a informação está no universo. Você que precisa aprender a buscar essa informação. E o universo não é você também? Essa informação está em você. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui. Então qual que é o nosso trabalho? Por que tem curso? Por que tem livro? Para a gente acelerar esse processo. Ou seja, você não está conseguindo por si só ter acesso a essa informação. Você não está conseguindo por si só descobrir como ter acesso a essa informação. Então existem pessoas, facilitadores do despertar, que fazem esse trabalho. Então vamos voltar para onde a gente capta informação. A gente capta informação, então, na fisicalidade. Dos livros que a gente lê, existem diversos livros gratuitos em PDF, inclusive o nosso Manual do Terráqueo, né, falando do trabalho do Educação Consciencial. A gente já passou também de mais de 1.100 vídeos aqui no canal. Então hoje a gente tem o YouTube, a internet como um todo, né? Pesquisa, o Google, nós podemos pesquisar. Todos vocês que estão assistindo a gente têm acesso à internet. Então não estamos falando de quem não tem acesso, né? Quem tem acesso à internet pode pesquisar pela internet. Pode pesquisar sobre o que, eu perguntaria, senhor Léo, o que a gente pesquisa no caminho do despertar? Sobre tudo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a pesquisa do despertar, ela tá só em coisas sobrenaturais, metafísicas ou religiões. Mas não, a gente tem que pesquisar tudo, né, Léo? Como é que funciona essa história? Eu não posso dar uma receitinha assim, de A a B, como é que funciona numa ordem, porque cada pessoa vai ter o seu processo, porque muita gente já tem bastante conhecimento. Os arquivos já estão nessas pessoas. A gente sempre diz nos cursos que a pessoa tem que entender o mínimo. Olha, eu tive uma grata surpresa de uma pessoa muito próxima a mim perguntando assim, deu uma prova e falou assim, você sabe o que são as Seis Marias? O que eram as Seis Marias? As entrada de bandeira do Brasil? Eu falei assim, cara, a pessoa que não conhece primeiro a sua história, está fadada a cometer o mesmo erro. Ah, mas eu sou obrigado por saber de data. Não, você tem que entender o mínimo da história da humanidade. Essa última que está aí, que está dentro, está documentado, seja ela nas métricas, seja na religião, seja na Bíblia, no Alcorão, seja em qualquer escritura sagrada, nas mitologias. É ler, não ler porque tem que crer, ler para saber tudo que passou, tudo que deixaram para a gente. A maioria dessas informações, elas foram passadas pela tradição oral. A gente sabe como esse processo é complicado. Se hoje, para a gente ficar 3 dias, depois que eu ver um texto, tentar resumir esse texto, a gente não consegue, imagina pessoas que ficaram 70 anos depois e trouxeram informações, como a codificação de alguns livros canônicos, e também a gente não sabe como toda a mitologia foi escrita, se foi na mesma hora, época, ou se teve algum tempo depois, e como as pessoas criaram seus super-heróis, seus deuses. Mas é muito importante entender um pouco de tudo. Quando eu digo é importante a gente saber da história da humanidade, começando com a nossa história mais próxima, a história dos nossos pais, nossos bisavós, nossos tataravós, como nós chegamos aqui nessa região, que família é essa que você entrou, que você não é, preste atenção, você não é um espírito desse grupo, que corpo é esse que você está habitando, sabendo as histórias desse corpo, para que qualquer mecanismo de controle, doença, problemas de questões emocionais não te peguem. Por quê? Normalmente, quando a gente entra nessa roda de samsara, na roda reencarnatória, a gente assume
como todas as aulas que o Lian já deu falando sobre isso, a gente assume todo aquele processo kármico, todo aquele DNA, todas as informações de ancestralidade do corpo biológico. Então, vão dizer para você que você reencarnou em alguma família que você já pertenceu. Então, isso pode ser para vocês que isso é uma armadilha, é uma mentira. Mas se você tem um mínimo de conhecimento da história da tua família, você consegue resolver problemas de toda aquela ancestralidade daqueles que passaram por aqueles corpos. Agora, como o Lian disse, estudar o quê? É importante a gente saber um pouquinho de tudo. Olha no Despertando, a gente fala de química, a gente fala de física, biologia, a gente fala de física quântica. Pô, mas eu tenho que saber tudo na totalidade? Não é isso, pessoal. É saber o que está ouvindo, o que está falando para você não ser pego e não entrar novamente num controle por conta do medo, do pânico, da métrica religiosa e dogmática, que esse é o grande problema hoje. Entender também como os mecanismos da sociedade funcionam. Porque se você começa a entrar numa ondinha de que você levanta uma bandeira A, B ou C, você começa a trazer cargas para a tua história que nunca lhe pertenceu. Mecanismo de aprisionamentos, mecanismo que te deixa preso, mecanismo que geram holografias. É importante também saber matemática, claro que é, né, Lian? É importante saber da biologia, claro, do ecossistema. Saber o que é esse presídio. Não adianta, pessoal, romper a grade tentar romper a grade do cárcere, se você não sabe de que material foi produzido. Lembre-se sempre disso. A prisão que nós estamos vivendo hoje, ela é consciencial. Você está preso dentro de uma matrix que controla todos os seus estados vibracionais, emocionais, espirituais. Quando você tem entendimento de cada coisinha, mesmo que cheguem informações novas, que de alguma forma vão tentar levar vocês para o labirinto da perdição, aonde aquele que tiver o lume mais forte vai levar grande quantidade de pessoas na direção onde vocês ou nós mesmos vamos achar que lá é a salvação. Não é. Portanto, conhecer de tudo um pouco, saber de tudo que já se passou nessa terra. Como? Cara, hoje, o Lian falou, você não precisa pagar para estar desperto, para dar o salto. Tem um monte de informação na internet. Haja vista que o YouTube do canal Educação Consciencial, mais de 1.100 vídeos abertos para todos. A gente tem material também no Clube de Eventos? Claro que temos, assim como temos o curso. É obrigatório fazer o curso de Educação Consciencial para estar desperto? O Lian acabou de explicar. A gente está aqui para dar a mão, para ajudar nessa mola propulsora, mas isso não quer dizer que é obrigatoriedade. Não é obrigatoriedade saber entender ou aceitar tudo que falamos aqui, né? O conhecimento, ele te dá a verdadeira liberdade. Você não depende mais de nada nem de ninguém para resolver os seus problemas ou para responder as suas perguntas. Veja, a gente sempre comenta que o que é o despertar da consciência, né? Aqui na fisicalidade. E a nossa resposta corriqueira é você conseguir responder com uma certa clareza quem é você e aonde você está. Então vamos pegar essas duas perguntas? Como que a gente faz para responder isso? Para eu entender aonde eu estou, eu preciso, dentro dos conhecimentos tradicionais, estudar as questões da Terra. Então, além da história que o Léo falou, então a história da humanidade, a história do planeta, mesmo que mas foi mexida, mas você precisa saber até qual é, para saber o que foi mexido e o que não foi mexido. Se você não souber o que é, como é que você vai identificar alguma coisa, se é verdadeira ou falsa? Você precisa estudar um pouco da história do planeta, da história da humanidade, a história das civilizações. A gente precisa estudar um pouco das histórias dos países, a gente precisa saber como funciona um pouco de economia, um pouco de política, para saber qual é o ambiente que a gente está inserido, e não só aquele dentro do nosso umbiguinho, não só o que acontece no nosso país. Num segundo momento, a gente precisa ampliar isso para um âmbito mundial, né? Uma análise também com um passo para trás, sem estar envolvido. Antes de questões metafísicas, digamos assim, ou de espiritualidade, ou questões mais além da matéria, a gente precisa entender a matéria. Precisa estudar ciência para entender do que a matéria é composta, precisa estudar química para ver como ela se comporta, precisa estudar física para saber um pouco das leis de como a coisa funciona, precisa estudar astronomia, né? Muitas pessoas não conseguem falar os planetas do sistema solar dentro da sua ordem, né? O que eu acho é um absurdo não ter o mínimo de conhecimento
Ah, mas pra que isso? Mais uma vez a gente está explicando. Tem a ver sim com o despertar da consciência. Tem tudo a ver com o despertar da consciência. Então, a próxima vez que você lê um horóscopo no jornal, você vai parar de puxar aquilo para você, porque você vai saber que aquilo não tem fundamento. A astrologia que tem fundamento é muito mais profunda do que aquela besteira que a gente lê em revistas, que nem tem mais revista, né? Mas agora é site de fofoca, essas coisas que são faladas. Então a gente só cai em armadilha quando a gente não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não tem despertar da consciência. E se esse conhecimento não for aplicado, não é só ter o conhecimento. Ah, eu tenho conhecimento, mas eu não aplico. Não, eu preciso aplicar esse conhecimento. Então, a partir do momento que você sabe o básico de quem você é, da fisicalidade primeiro, tá? De quem você é, ou seja, como é que o meu corpo funciona, como é que a minha mente funciona, saber um pouco de psicologia, saber um pouco das coisas que vão além do que a gente está acostumado, né? Saber um pouco, aí num certo passo mais à frente, os nossos corpos energéticos, saber um pouco mais como a gente é constituído aqui na fisicalidade e saber um pouco de onde estamos, como que a Terra funciona, como que o nosso universo funciona dentro da ciência tradicional, né? Depois disso, a gente está pronto para ter uma conversa além da matéria. Com o conhecimento da matéria, eu consigo ter uma conversa além da matéria, porque eu já sei a base de como as coisas funcionam. Então, para a gente não ser enganado, é por isso que a gente está falando. Então, aonde que eu busco esses conhecimentos? Eu busco esses conhecimentos, mais uma vez, na internet, em livros, em cursos. Eu busco esse conhecimento em diversas fontes que a gente tem. Então, nós buscamos esse conhecimento para parar de ser enganado. Parar de ser enganado. E aí, é claro, você vai ter... uma dessas vertentes vai te atrair mais, vai te chamar mais atenção. Você pode gostar mais de artes, você pode gostar mais de ciência, você pode gostar mais de história, você pode gostar mais de astronomia. E o que você vai fazer? Vai se aprofundar dentro daquilo que você gosta. Se aprofunde dentro daquilo que você gosta. É geografia que você gosta? É ciência política que você gosta? É economia que você gosta? Se aprofunde dentro desse conhecimento que você gosta. Tudo isso faz parte de um treinamento para o despertar da consciência. Você já está no caminho do despertar da consciência. Mas também não dá para parar aí, né, Lael? A gente, assim, a partir do momento que você tem uma base de conhecimento, aí a gente está preparado para uma outra conversa, que é a conversa do discutir se aquilo que a gente aprendeu é aquilo mesmo, se da forma que nos apresentaram é aquilo mesmo, e aí começa a entrar uma segunda parte do conhecimento, que é o conhecimento que está dentro de nós, né?